E Dionísio. Professor, eu sei que dá aula de filosofia. Olha um pensamento filosófico. A gente nunca se viu de verdade. A gente só se vê o reflexo e fotos nossas. A gente vê só o Reflexo e reflexo. fotos. A gente nunca se viu de verdade. Já pensou? Né? Por exemplo, você pegar Kant, ele vai dizer que a gente não tem acesso às coisas, né? Então a gente não vê as coisas. O que a gente vê é a representação que o nosso cérebro faz das coisas, né? Nossa, a gente vive num universo paralelo. É uma crença perigosa nesse sentido, né? Que pode dizer o que garante que a gente não é meramente fruto das ilusões que o nosso cérebro lança para a gente, né? Eu dava muito exemplo do Matrix, mas eu desisti de dar esse exemplo porque eu vi que Eu estava... tava pensando nisso, a Matrix, a gente vive numa Matrix. Fala o exemplo do Matrix aí, pessoal. Você usaria a pílula vermelha ou a pílula azul? Ontológico. Isso chama ceticismo ontológico. Você duvidar de que a realidade de fato é real. O exemplo clássico disso aí é o filme Matrix, né? Isso também tem a ver com a pílula. Ó, você quer a pílula vermelha ou você quer a pílula azul? Quem lembra disso? Eu não lembro qual das duas você qual que era acordava dessa realidade, a outra você se mantinha nela. Isso tem a ver com a filosofia platônica também, não tem? Hã? Isso também tem a ver com a filosofia platônica, não tem? Sim, né? Platão, ele vai questionar justamente esse tipo de ceticismo, né? Ele tem o diálogo que Platão escreve de Sócrates contra um sofista chamado Górgias. O Górgias levantava todas essas dúvidas, né? Será que o que a gente vive não é uma mera ilusão da nossa mente? Quem garante que a realidade de fato é real? Que te garante isso? Era uma dúvida que Górgias trouxe, né? Eu acho que o sofismo tem a utilidade pública, o sofismo era a inutilidade pública, né? O sofismo tem sido muito resgatado, né, na filosofia contemporânea, porque é um elemento crítico, né? A gente aprende a criticar as coisas, a duvidar do que parece óbvio, né? Mas, enfim... Para mim, a política é o exercício do sofismo. Sofista, a origem da palavra era sabedoria, né, de Sofia. Aí Aristóteles depois vai dizer que, na verdade, os sofistas tinham a aparência de sabedoria. Mas eu enganavam. Também. Né? Eu tava jogando com os caras, né, um time de 5, assim, fui eu que acabei com a rodada do nosso time. Eu fiz o cara acreditar que ele era o culpado. Tá vendo? Isso é... pessoal, mas vamos lá, né? Vamos encerrar mais uma semana. Feliz de estar com vocês aqui na última disciplina da semana. E a gente vai fazer a nossa atividade avaliativa oral de sociologia agora, tá bom? Então, bem tranquila, só que, apesar de ser tranquila, vai precisar de um pouquinho de mais atenção de vocês, tá bom? Então, eu vou... Ela é sobre o que, professor? É sobre o seguinte, eu vou selecionar 3 filósofos internacionais, contemporâneos, e 3 filósofos brasileiros. Os 3 filósofos internacionais. Deixa eu pegar o material didático aqui de vocês, para ajudar vocês a localizar onde a gente estudou esses caras. Mas os filósofos internacionais, o primeiro é o Norbert Elias, o segundo é o Pierre Bourdieu e o terceiro o Zygmunt Bauman. Deixa eu localizar aqui na página, olha, vamos lá, o capítulo 4, livro 2? página 39, isso mesmo. Então, ó, o capítulo 4, página 39, começa, ó, então, começa falando do Norbert Elias, depois vai lá para o Bourdieu e, por último, fala do Bauman, na página 41. Esses aí são os filósofos internacionais. Os filósofos nacionais, filósofos brasileiros, eles estão a partir do capítulo 5, na página...
É o livro Sociologia, 1. livro 1, a partir. Peraí. Pessoal, mesmo esquema, né? Sérgio Buarque de Holanda aqui. Muita atenção, porque está a partir da página 57, especialmente a página 58, tá? Essa A partir primeira da coluna aí. 57, a partir da 57, inclusive na 58. Principalmente na 58, nessa primeira coluna, na coluna à esquerda. Você vai ter aí tanto o Gilberto Freire, Na página como o 50. Sérgio Buarque de Holanda. Não está falando do Florestan Fernandes, né? Professor, Tudo bem. essa coluna fica em cima do intérpretes do Brasil? Isso, Ah, tá certo. isso. Aqui no material de vocês está dando ênfase ao Gilberto Freire e ao Sérgio Buarque de Holanda. Tudo bem. Eu vou, então, eu não vou falar do Florestan Fernandes porque não está com tanta ênfase aqui no material didático de vocês. Então, eu vou falar 3 sociólogos contemporâneos ou 2 sociólogos brasileiros, Gilberto Freire e Sérgio Os Buarque de Holanda. contemporâneos começam na página 40, né? O Darcy eu não vou cobrar, tá? Darcy Ribeiro, não. Página Então, o que eu vou 57. fazer? Eu vou falar o seguinte, presta atenção, que vai ficar fácil. Eu vou falar para vocês, olha, qual sociólogo internacional, e aí você sabe que a resposta pode ser apenas 3, ou o Norbert Elias, ou o Bourdieu, ou o Bauman. Então, eu vou fazer uma pergunta. Qual filósofo internacional é o autor de tal obra, por exemplo? Ou senão eu vou fazer a pergunta começando assim: qual sociólogo brasileiro criou o conceito tal? Professor, tá em qual página os internacional? Os internacionais, Ô, professor, me explica de 39, novo que eu não entendi. a partir da 39. Os Professor, internacionais a partir da 39 e os nacionais a partir. Vamos colocar a página 58, a primeira coluna. Então vai ser tranquilo. Só que você vai precisar de ficar atento à pergunta, eu vou dar tempo para você responder. E aquele mesmo esquema, cara. Você tem 3 tentativas. De modo que pelo menos meio ponto você vai conseguir na sua resposta, né? Você vai tentativa, se você acertar de primeira, você garante 1,5 ponto. pô, eu preferia falar da modernidade líquida inteira do que às vezes trem. Eu conheço mais do Bauman. Tem até pergunta ligada a isso aí. Vamos lá, tá Então, bem tranquilo. manda uma do Bauman aí, pelo amor de Deus. Então vamos por ordem de chamada então, para ficar mais fácil. Bom, ordem de chamada. Vamos lá, tá? Professor, Eu vou tentar começa de mim, facilitar. Eu tenho uma lista de perguntas aqui, eu vou tentar facilitar o máximo. Calma aí, ordem de chamada, o que é? Professor, começa por mim aí. Tá. Começa Se você por falar mim. assim, professor, não sei, eu quero uma segunda pergunta, eu te dou a chance. Fechado? Aí, se eu te der a Fechou. segunda pergunta, Fechado, você não professor. pode mais. Professor, não sei, eu quero uma do Bauman. Aí você vai. Não. Professor, calma aí, me explica de novo primeiro como é que vai ser, que eu não entendi direito. Ó, eu vou falar assim. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Brunão, você é um cara vivido, um cara perspicaz. Você é o primeiro da chamada, eu vou te dar como exemplo e você vai pegar a ideia. Você tem a possibilidade de resposta internacional, Norbert Elias, Bourdieu ou Bauman. Brasileiro, você tem a possibilidade de Gilberto Freire ou Sérgio Buarque de Holanda. Não tem como fugir. Vamos lá, vamos começar. Bruno, qual sociólogo internacional é o autor da obra O Processo Civilizador? Que página Qual que é? é mesmo? Nossa, muito fácil. Agora já começou, não posso dar mais dicas sim. Qual o sociólogo internacional é o autor da obra O Processo Civilizador? Quem é que fala de civilização bastante?
nos 3. Vai pensando aí, sem Se problema. não souber, eu posso responder? Não, vai ter uma pergunta para cada um, na ordem aqui. Calma, Jonas, calma. Eu Não, queria... Chaves. essa aí eu já sei. A única que eu sei, velho. Nossa, também é a única que eu sei. Vamos lá. Enquanto o Bruno pensa na resposta, vamos lá da visão. Manda, professor. Qual sociólogo internacional é o criador do conceito de capital simbólico? Qual sociólogo internacional é o criador do conceito de capital Albert simbólico? Elias? Davi calma aí, responde. Davi responde. Faz a minha pergunta de novo, por favor. Davi, qual sociólogo internacional é o criador do conceito de capital simbólico? Capital simbólico, beleza? Enquanto o Davizão e o Bruno pensam na resposta, eu já vou lançar a pergunta para o Dionísio. Professor, o meu é o Norbert Elias? O Norbert Elias, parabéns, 1,5 ponto. Acertou de primeira. Professor, Oi. quais são os filósofos internacionais mesmo? Os sociólogos aqui no caso é o Norbert Elias, o Bourdieu e o Bauman. Em referente à minha pergunta, é o Bourdieu. Bourdieu, fechou. Então vamos lá, Dionísio, com você. Atenção, hein, Dionísio. Qual sociólogo brasileiro é criador do conceito de homem cordial? Qual sociólogo brasileiro é o criador do conceito de homem cordial? Professor, eu acertei a minha, só para saber. Acertou. É isso mesmo. Da visão 1,5 ponto, Bruno 1,5 ponto. Dionísio. Enquanto o Dionísio pensa na resposta, nós vamos... Professor, deixa eu agora. O Etienne, não, peraí. Etienne Gilson. Calma, Witter, vai chegar a sua vez. Calma. Etienne Gilson. O Dionísio Há tempo respondeu. de perder ponto na vida, Witter. Calma, espera. Qual, Etienne Gilson, O Witter tá em choque. qual sociólogo internacional é o autor da obra O Amor Líquido? Qual sociólogo internacional é o autor da obra O Amor Líquido? O amor líquido? É. Quais são as alternativas mesmo? Qual que é o nome desse cara mesmo? Norbert Elias, Pierre Bourdieu ou Zygmunt Bauman? Ah, tá. Vamos ver se o Dionísio já respondeu. O Dionísio respondeu Sérgio Buarque de Holanda. Certa resposta, Dionísio. Parabéns. Vamos aguardar a resposta de Etienne. Pode pensar com calma, tranquilo. Tá, é amor líquido, né? É uma obra deste sociólogo. João, Ixi, lá vem. segura essa aí, ó. Qual sociólogo internacional é criador do conceito de hábitos? Tá, peraí. Ou campo? Ambos conceitos. Professor, é o Hábitos ou campo? Zygmunt Bauman. Isso aí, É esse? Tia. Isso, Zygmunt Bauman. Tiene já garantiu seu ponto, João. Sociólogo internacional, criador dos conceitos de campo e de hábitos. Ambos conceitos
criados por... É, o Pierre Bourdieu? Isso, Bourdieu. Muito bem. Olá, Jonas. Bora, A né? bola está contigo, Jonas. Qual sociólogo internacional é o criador do conceito de teias de interdependência? Criador do conceito de teias de interdependência. É o Norbert Elias? Isso. Tudo bem. Priscila? Priscila não tá aí não, né? Não. Então ela tá trabalhando hoje, professor. Tá. Sharon, qual sociólogo brasileiro é o autor da obra Casa Grande e Senzala? Gilberto Freire. Não. É, Qual a sua resposta? Gilberto Freire. Gilberto Freire. Muito bem, parabéns. Foi a resposta mais na lata, hein? Muito bem. Tiagão. Bora. Deixa eu ver aqui, Tiagão. Qual sociólogo brasileiro foi o primeiro grande defensor da mestiçagem? Qual sociólogo brasileiro foi o primeiro grande defensor da mestiçagem? Ou seja, que defendeu que a mestiçagem, que é a mistura de raças, é algo positivo para o Brasil. Qual que é as opções mesmo? Gilberto Freire ou Sérgio Buarque de Holanda? Enquanto o Tiagão pensa, vamos lá, Gilberto Willer. Freire. Gilberto Vamos, Freire, professor. muito bem, Tiago. Tiago acertou de primeira, garantiu 1,5 ponto. Willer. Pode falar, professor. Pode mandar? Qual autor brasileiro, ou qual sociólogo brasileiro, é o criador da obra Raízes do Brasil? Calma aí, professor. Qual sociólogo brasileiro é o autor da obra Raízes do Brasil? Que esquisito esse som de teclado e mouse. É, Será né, que chefe? certas pessoas estão jogando? Possível. Impossível, chefe. Ô, Ita, para com a digitação aí, fiote. Ele tá pesquisando, hein, professor? É. Professor, não, é meu fone que caiu aqui, sem brincadeira. Nem tô mexendo no teclado, tô olhando no livro aqui. Não sei, professor. Uhum. Eu prefiro. Vai lá na página, lá, ó. Muito mais fácil do que olhar na internet. O professor pede uma pergunta, o Ita já começa lá. Ah, para, né, velho? Ô, João, né? Bom, Iter, qual mas é o sociólogo brasileiro que foi o autor da obra, do livro Raízes do Brasil, Raízes do Brasil? que tinha influência do Max Weber? Demora demais, professor. Perdeu meio ponto já, hein? Ô, Thiago, fica na sua aí. Professor, eu não sei. Tem... Você tem duas opções, Gilberto Freire ou Sérgio Buarque de Holanda. É Gilberto Freire ou... Sérgio Buarque de Holanda. Eu vou nesse segundo Chuta aí.
Fala aí, fala o nome. Calma aí, como é que é o nome dele, professor? Eu Sacanagem, né, tirava Will? O ponto cara só fala dele. três Ô, vezes. velho, é um cabaço mesmo, né, velho? Meu Deus, mano. O cara fala 3 vezes, mano. Ô, Zé, Gilberto Freire ou Sérgio Buarque de Holanda? É nem o Sérgio Buarque Google. de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, muito bem. O cara começando uma digitação, nem o Google consegue ajudar ele, velho. Mano, eu não tô digitando nada, não. Não. Fez zoeira. Pessoal, você fez a pergunta, não foi William, que é isso, Iter? Calma, meu mano. pelo menos você acertou, né, William? É. Ai, meu Deus. Pelo Iter menos eu começou a acertei. falar. Foi no chute? Foi. O cara consultando o Google e ainda acertou no chute, né? É, mano. Ô, pessoal, não consultei no Google, sem zoeira. Esse cara aí tá precisando de umas aulinhas de informática, né? Meu amigo. Pô, agora o professor tá me confundindo com o Thiago, professor, com o Etienne. Não, Thiago, Tá Pelo sabe menos Sai os dois. fora, Zé. Eu não O Etienne pesquisei não, nada, não, Etienne, mano. né? Nem livro eu tô na mão, tô fazendo tudo de cabeça, Iter, ó. Você não Aí, viaja vamos ver, não. Thiago. Agora quem acertou mais na lata foi a Sharon, hein? Foi. É claro. É o para casa, é o estudo. Tá vendo aí, ó? Eu estudo, mas eu esqueço as coisas também. Esquece, né? Agora- Tem que alugar pro novo, né, na memória. Ó, pessoal, então é isso aí, é bem tranquilo, né? A atividade, 1,5 ponto para todo mundo. Infelizmente a Priscila não pôde participar, mas ela me pedindo na próxima aula, eu dou uma oportunidade para ela responder também as questões, tá? Então, no mais é isso, gente. A gente está tratando especificamente agora, em termos de conteúdo mesmo, o capítulo 6, né? Nós estamos vendo a questão de cultura de massa, cultura erudita, cultura popular, e como que esses conceitos de cultura se aplicam à teoria desenvolvida pela escola de Frankfurt, que foi, né, e ainda é uma escola muito influente na sociologia contemporânea, que traz para a gente o conceito de indústria cultural, né, e cultura de massa, Professor. coisas bastante ligadas. Na próxima aula a gente vai pincelar a questão de, a partir da página 67 aqui, indústria cultural no Brasil, bem pincelado mesmo, e vamos falar de cybercultura e tribos urbanas, que é já um tema mais interessante também da gente conhecer, tá bom? Terminando isso, a gente encerra o capítulo 6 também, e aí a gente vai alinhando aí para ficar em dia com a matéria, tá bom? O Dionísio está fazendo uma pergunta se muitas pessoas dizem que o motivo do Brasil ser bom de futebol é a miscigenação dos seus jogadores. Tipo, o DNA da pessoa fazer ela jogar futebol bem? Não, mas Olha, em sem questão dúvida, de a habilidade para o esporte, ela tem um elemento, vamos dizer assim, de constituição natural, né? A pessoa, muitas vezes, nasce com um dom especial para o futebol, né? Eu acho, assim, que mais do que a miscigenação de raça, obviamente a miscigenação de raça está ligado, né? Mas mais até do que isso, tem também a questão cultural brasileira, que o futebol deriva. O futebol é uma manifestação cultural, e a cultura do Brasil, ela é produzida, ou foi produzida, justamente por essa mistura de raças. O que acontece? Nesse encontro de culturas, nós temos muito a cultura, especialmente tanto indígena como a cultura africana, de habilidade corporal. Então, você vê nos índios a questão da dança, da caça, e nos africanos também, né? A questão da dança muito presente, a questão do gingado, a questão da música. Então, quando você tem um encontro dessas etnias, somada ao europeu também, você gera justamente uma cultura que dá muita ênfase para o corpo, para o gingado, para a malemolência.
E isso é uma qualidade que favorece o futebol, não é isso? Por que o Brasil é conhecido pelo futebol arte, o futebol do drible, do jogo de cintura, da expressão física? Porque na raiz da nossa identidade cultural, isso são valores muito presentes, né? Nós não somos, de origem, um povo tão voltado assim para culturas mais, vamos dizer assim, de mais racionalidade abstrata, entende? Não é, por exemplo, igual uma Alemanha, que, por sinal, também é excelente no futebol, mas que dá muita ênfase na razão, nos conceitos, tal. Nós temos, na nossa cultura, o gingado, a dança muito presente. Até por isso, o futebol alemão ele não é conhecido pela habilidade, pelo gingado, é conhecido pelo quê? Pela Pragmatismo. física, pela disciplina tática, não é assim? E o Brasil é conhecido pelo futebol arte, né? Que está ligado à dança, a tudo isso que eu falei para vocês. Professor. Fala aí, João. Mas eu acho que também é fator social, né? Porque o Brasil é um país subdesenvolvido e o futebol, esse tipo de atividade também pode ser uma fuga da criminalidade, outro tipo de... Com certeza, João, você tocou num elemento importante. Então, tá vendo como é que a mentalidade sociológica vai sendo construída? O João trouxe um outro fator social fundamental. Nós vivemos num país extremamente pobre, num país com níveis de escolarização muito baixa. Então, às vezes, a pessoa, ela vai caminhar, vai buscar essa carreira, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, eu estava jogando futebol, e eu tava, né, tinha um sonho, aquele sonho de jovem, né, 15, 16 anos, de ser jogador também. Eu já tive esse desejo. E 14, 15, até 16 anos. E só que chegou num determinado momento da minha vida que eu precisei de escolher. Falei assim, olha, ou eu vou ser jogador, ou eu vou me dedicar aos estudos, porque as duas coisas eu não estava conseguindo administrar na época, né? Na época eu estava participando de torneios, aí muita dedicação ao treino, preparar para viagens, e aí eu estava me complicando nos estudos. E aí eu pensando bem, com muita dificuldade, eu decidi, falei, não, eu vou deixar o futebol num nível mais competitivo e eu vou focar nos estudos, que é onde eu vejo um maior futuro. Agora eu tive essa possibilidade de escolha, eu estudei em colégio particular, também a minha vida inteira e tal, era um futuro que estava se mostrando para mim como mais promissor. E então eu fiz essa escolha. Agora, pessoas que vêm de classes sociais mais pobres, com menos oportunidade, elas vão encontrar no futebol uma válvula de escape, né? E muitas pessoas talentosas saem de comunidades pobres, né? Obviamente, não é só a vontade, tem que ter o talento também. E o Brasil tem muito isso. Tem muito também, pessoal, uma coisa que a gente não pode deixar de levar em conta é a densidade, né? Não é nem a densidade, é o contingente populacional do nosso país. Nós temos 220 milhões de habitantes, é um país com muitas pessoas. Então, a probabilidade estatística, vamos dizer assim, de surgir mais talentos é até relativamente maior do que, por exemplo, países pequenos, como o Uruguai, né? Que também tem muita tradição no futebol, mas tem uma possibilidade de safra de jogadores menor, né? Mas também não é só isso, né? Porque a China tem 1,3 bilhões de habitantes, os caras não conseguem 23 jogadores para jogar uma bolinha lá, né? Fica difícil. Sim. Então veja que o elemento cultural, ele é uma série de fatores, né? A China não é boa no futebol, mas você vai nas Olimpíadas, normalmente a China está entre os 3 primeiros países, não é isso? Em termos de medalha. Porque a China tem outros esportes que eles investem mais e que a cultura deles valoriza mais do que o futebol, né? Eles estão tentando tornar potência. Muito investimento financeiro no futebol também, pode ser que daqui a alguns anos, talvez uma década, comecem a surgir mais talentos
para o futebol, porque é uma cultura que está se despertando para o futebol agora, né? O Thiagão está falando que a China é pro player de ping-pong. O futebol também- não dá, não, mas vai jogar ping-pong com o chinês aí que você vai ver. É muito engraçado isso. Professor, mas o Brasil não dá muito foco no futebol, não? Tipo, o Brasil já tem título de vários outros esportes, mas não é, tipo, tão valorizado quanto é pro Brasil Não é da... tão valorizado. Você vê o elemento cultural aí da tradição do esporte, né? Do nível. Mas não é só o Brasil, né? Vamos trabalhar os conceitos, pessoal. É legal o que vocês estão falando, porque a gente aplica os conceitos. O futebol é uma cultura de massa no Brasil. Lembra que nós fizemos uma distinção entre cultura erudita, cultura popular e cultura de massa? O futebol é uma cultura de massa. Tem muita gente que é adepta ao futebol, gosta de futebol. Agora, por exemplo, o Brasil é um dos maiores países do mundo no vôlei. A gente pode dizer que o vôlei é uma cultura de massa no país? Você vê na favela, você vê nos parques aí do Brasil, o pessoal jogando vôlei, é muito mais raro. O vôlei não é uma cultura de massa, apesar de ser um esporte em que o Brasil é um grande expoente mundial. Perceba a diferença? Então, você tem no futebol também a vantagem no Brasil de ser uma cultura de massa, então tem uma adesão popular muito grande. Você pega, por exemplo, um jogador de futebol de alto nível no Brasil e um jogador de vôlei, quem ganha mais? Compara os salários, você vai ver que o jogador de futebol ganha muito mais. Mas também, às vezes, a raridade do talento do jogador de vôlei é até maior. Você pega um jogador de vôlei igual, sei lá, um jogador de vôlei, pega aí no Brasil, tá me fugindo aqui o nome dos jogadores, o Bruninho, o Dionísio tá falando, mas tinha um atacante do Cruzeiro que o menino é um fenômeno de vôlei aí, que eu esqueci o nome dele. Pega o Bruninho, um grande levantador, você pega o Giba, que foi um grande jogador de vôlei, compara o salário desses caras, que tem uma raridade de talento muito grande, com um jogador mediano aí de futebol. Vai ver que o futebol tem um salário muito maior, porque o futebol agrega mais capital econômico, dado o fato de ser uma cultura de massa, né? Você põe um jogo de futebol e dá 40 mil pessoas. Um jogo de vôlei muito estourado dá 10 mil pessoas, né? Então, há uma diferença econômica nisso também, né? Você pega a música, por exemplo, um guitarrista de heavy metal, de rock and roll, assim, ele tem uma habilidade técnica de um nível muito mais avançado, é uma cultura erudita. Aí você pega um Chimbinha da vida, que é sem desmerecer, tá? Mas um guitarrista aí dessas músicas populares. Um MC qualquer. Um MC qualquer, você vê que a raridade da técnica que ele tem, a habilidade, o talento dele seria comparavelmente inferior a um guitarrista de heavy metal. Só que você compara o salário, quem tem mais sucesso no Brasil? Provavelmente um guitarrista de música sertaneja ou dessas músicas baião, essas músicas nordestinas. Agora, se você transporta, por exemplo, para a Alemanha, o rock and roll, o heavy metal é muito forte. Lá você tem um guitarrista de heavy metal ganhando muito mais do que um guitarrista do que no Brasil é a música popular, né? Então, a influência da cultura é muito importante para essas definições, né? O que é uma cultura de massa num determinado país. Por isso que muitas bandas de rock and roll, eu falo porque o rock é meu estilo musical predileto. Muitas bandas, inclusive nacionais, eles fazem muito mais shows fora do país do que no Brasil, né? Você pega uma banda, por exemplo, como Sepultura, como Angra, que são bandas famosas no Brasil, no cenário, bandas brasileiras famosas no cenário internacional. Eles fazem muito mais shows na Europa, né, especialmente na Alemanha, nesses países, né, na Holanda, que tem muita influência do heavy metal, do que propriamente no Brasil. E o Brasil, o contingente populacional é muito maior.
Então, são análises sociológicas, pessoal, que na medida que a gente vai estudando, aprendendo os conceitos, é legal a gente começar a ter essas perspectivas, entendeu? Você vai tendo esses pontos de vista, você vai comparando as coisas, você vai entendendo o porquê das coisas, né? E vai formando um pensamento mais crítico. Professor, eu nunca pensei que você escutava rock. Nunca ele imaginei. já falou, pô. Nunca. Professor, tem maior cara de roqueiro? Não. Mas eu gosto, é o estilo musical que eu gosto bastante. Somos dois, professor. Aí, legal. Fala aí, Sharon, você queria falar alguma coisa? Então, tem alguma coisa, a classe média baixa, tem a ver com a popularidade de futebol e funk, por exemplo? Tem sim, né? A gente pode dizer que tem sim. Por quê? Primeiro, isso se tornou uma cultura de massa, ou seja, o que faz com que essas músicas elas tenham maior audição nessas comunidades baixas? Os veículos de grande circulação. Então, você pega, por exemplo, a mídia de canais abertos, TV aberta. Quais bandas que vão no Faustão, por exemplo? São bandas ligadas a esses estilos musicais. Então, você vê, quem vai no Faustão é a Anitta, quem vai no Faustão é o Jorge Mateus, e que são justamente artistas que estão ligados a grandes gravadoras, que circulam muito em rádios, em programas de TV, os seus estilos musicais. E isso vai gerando uma adesão popular muito grande. Sem falar que o funk é uma... Ele fala da marginalidade, não é? Sim, sim, né? Por exemplo, você pega o hip hop. Eu não gosto muito do funk, eu acho que o funk é uma banalização do corpo, né? De alguma coisa Também que acho. acaba sendo uma cultura machista. que a gente reconhece, mas é uma cultura que tem, na minha opinião, muitos problemas. A gente deve criticar, né? O machismo, que é presente, e é ridículo você ver como que mulheres que cantam funk, elas acabam reproduzindo essa cultura machista, que dá uma ênfase maior no corpo, na sensualidade, e acaba desvalorizando a mulher enquanto um ser pensante, um ser de afetos, um ser que, né? Então você tem muito do orgulho feminino também, que acaba sendo uma outra moeda de uma espécie de resposta ao machismo. Então acaba sendo uma cultura muito pobre, né, na minha opinião. Mas você pega, por exemplo, a cultura do hip hop, que fala de problemas sociais, faz crítica social. Cara, tem tudo a ver com a favela, né? Tem tudo a ver com críticas a desigualdades sociais, e é muito rico, né? Tem origem nos Estados Unidos e vem no Brasil muito forte. Eu me lembro muito de um rapper que morreu, Sabotagem. Era um cara muito legal nas suas ideias, né? Na sua valorização da cultura popular, da cultura das comunidades, né? Então, você tem, obviamente, esse contexto. Por outro lado, no sentido crítico aqui da sociologia, a gente sabe que há, de fato, uma indústria cultural que fomenta esse tipo de acesso às pessoas mais pobres, e elas acabam gostando. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que na Bahia, vamos pegar o estado baiano, você tem mais torcedores do Flamengo do que do Bahia? Por causa da mídia tradicional. Por quê? Vamos lá, João. Porque até aqui em Minas também, e olha que aqui em Minas a gente tem time... A Rede Globo, na Bahia, ela transmite jogos de qual estado? Do Rio de Janeiro, normalmente Flamengo. Então você vê, aí você começa a entender porque que, por exemplo, Corinthians e Flamengo são as maiores torcidas do mundo. Porque estão centradas em dois grandes polos do Brasil, que dá muita audiência para canais televisivos, e eles se interessam em transmitir esses jogos em outros países, em outros estados. Então você pega, por exemplo, o interior de Minas, você vê a quantidade de flamenguista corintiano. Você pode sair da sala já? Que eu vou fazer almoço, tem que fazer almoço. Pode, fica na liberdade, tá? Já falta 2 minutos para encerrar nosso horário, e aí eu vou já terminar. Até semana que vem, professor. Até semana que vem. Vamos continuar, pô, assunto tá legal, deixa eu ir embora.
Então, você percebe a influência que a indústria cultural, que é o quê? Que leva informação, que leva a cultura para as pessoas, influencia no comportamento da sociedade, né? Então, você tem esse elemento crítico, né? Você pega aí e começa a entender o porquê de algumas coisas. O Dionísio está falando que o pai dele era do Piauí e a Globo só transmitia os jogos dos times cariocas. Aí você entende por que o Nordeste é uma região brasileira que tem maior torcida do Flamengo, por exemplo, né? Fluminense é muito forte e tal, mas o Flamengo acabou tendo uma adesão muito grande, porque justamente nessa época de grandes transmissões, que a Globo estava transmitindo bastante, década de 80, foi uma época que o Flamengo foi muito vencedor, né? Teve muitos títulos, tal, então ganhou uma repercussão nacional muito grande justamente nessa época e, portanto, muitas pessoas de outros estados aderiram ao Flamengo como time do coração. O Flamengo conseguiu tanto poder que em 95 contrataram Romário, que era o melhor jogador do mundo, vindo do Barcelona. Hoje é impossível você pensar isso. Né? Olha para você ver que loucura, né? Também não questão econômica. Trazer aqui o Messi ou trazer o Neymar de volta, né? Um econômico muito grande. Nessa época, 95, a relação era de 1 por 1 pro dólar e o real. Isso mesmo, verdade, né? Porque em 94 teve a implementação do real e logo no primeiro ano do plano real teve a paridade com o dólar, bem lembrado, exatamente isso. Outra época, né? A gente nasceu na pior época para estar aí, né? Hoje o dólar tá R$5, né? 5,38. Imagina aí a diferença. Quanto custaria um iPhone, por exemplo, naquela época pra gente? Um notebook, alguma coisa assim. Pessoal, então é isso aí. Um abração para vocês. Excelente final de semana para todos. Um forte abraço. Forte abraço, Dionísio. Já está me despedindo aqui no chat. Valeu, João. Obrigado aí pela participação sua, da Sharon. Todo mundo aí que se interessou pelo assunto, tá? Obrigado também pela atenção aí na atividade avaliativa. Tamo junto. Semana que vem a gente se vê novamente. Um abração. Até bom semana. Pessoal, bom final de semana. Para você também, Sharon. Um grande abraço a todos. Valeu. Valeu.